Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do nosso curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Estamos estudando Epístolas Paulinas 3. Nas Epístolas Paulinas 3, nós cobrimos as duas cartas de Paulo à Igreja de Coríntios, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Hoje, na lição de número 5, nós iremos falar da relação entre amor, profecia e línguas. 1 Coríntios, capítulo de número 13 e capítulo 14. No capítulo 12, o apóstolo Paulo nos apresentou os diferentes dons ou manifestações do Espírito Santo. Depois de ensinar os crentes de Coríntios acerca dos dons espirituais, dizendo que não quero, irmãos, sejais ignorantes, e o propósito dos dons, Paulo então fala no capítulo 13 desse caminho mais excelente, verso 31, ele termina: procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. E depois de falar do amor, comparando inclusive com os dons, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, tivesse amor, nada seria. Aí depois de tratar do amor, Paulo volta a falar da profecia e das línguas. Então, nessa lição, nós vamos abordar essa relação entre amor, profecia e línguas. Paulo aqui retorna ao assunto dos dons de línguas e de profecia. Os coríntios estavam exercendo de modo errado o dom de línguas, empregando na igreja sem a interpretação, conforme nós vamos ver no capítulo 14. Paulo passa a ensinar que na igreja as línguas sem a interpretação não têm valor para a congregação, não a edifica, e que a profecia é valiosa para a edificação, portanto, o mais excelente dom para a igreja, a edificação da igreja. Paulo ainda ensina que na igreja as línguas, quando interpretadas, equivale à profecia no sentido de edificar as pessoas. Vamos então ao esboço dessa lição. Nós vamos abordar 8 textos aqui. Primeiro texto falaremos do amor e o exercício dos dons. No texto 1, lição 1 e 2. No 3, as características e a permanência do amor. No 4 e 5, a profecia, as línguas estranhas e sua interpretação, as línguas estranhas na vida de Paulo, o dom de línguas na congregação e, finalmente, o texto 8, o dom de línguas e a ordem no culto. Vamos começar, então, o texto 1. O amor e o exercício dos dons. 1 Coríntios, capítulo 13. O capítulo 13 não é uma interrupção do assunto dos dons espirituais. Pelo contrário, é um elo abarcando a sua operação com amor. O capítulo 12 lançou o alicerce da doutrina dos dons espirituais e terminou com a promessa do apóstolo que mostraria um caminho mais excelente. Nesse capítulo, ele trata desse caminho mais excelente, que é o amor. Demonstra os seus valores, destacando que ele deve ser a energia e a dinâmica verdadeira dos dons. Alguns dizem que Paulo estava aqui desmotivando o uso dos dons do Espírito, especialmente o de línguas. Dizem ainda alguns que as línguas eram usadas somente pelos crentes espiritualmente imaturos e que o caminho mais excelente de que o apóstolo fala é o amor sem os dons. E o seu propósito é motivar os coríntios a buscarem o amor ao invés dos dons. Mas vamos examinar essas questões. Primeiro, o amor não é um dom. O amor é uma das virtudes ou fruto do Espírito.
e ele encabeça a lista do fruto do Espírito em Gálatas 5:22. O amor, como parte desse fruto, evidencia o novo nascimento. Todo crente nascido de novo tem o amor. Todo cristão vai também evidenciar o fruto do Espírito em virtude de sua união com Cristo. Caso contrário, o crente será uma anomalia, pois o amor é aquilo que Deus é em si mesmo, enquanto os dons são o que ele faz sobrenaturalmente em sua igreja e através dela. Não há conflito entre amor e os dons, como alguns dizem. Na Bíblia não há esse conflito. O primeiro é uma expressão do ser divino e os últimos são manifestações sobrenatural do Espírito de Deus. O amor deve motivar os dons e ser a sua dinâmica. O amor não dispensa a operação dos dons. Pelo contrário, ele é a origem e a dinâmica mediante a qual os dons se tornam eficazes. O caminho sobremodo excelente indicado por o apóstolo Paulo no final do capítulo 12, verso 31, eu passo a mostrar um caminho sobremodo excelente, e aí vem o capítulo 13, ele passa uma série de declarações, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, não é? E tenha o dom de profetizar, não tiver amor, parece que Paulo está contrastando o amor com os dons. Contudo, não é isso que o apóstolo quer dizer. Ele quer dizer que não adianta falar, ser usado nos dons, se faltar o amor. Então é possível fazer todas essas coisas, falar em línguas, profetizar, sem a motivação do amor. Mas tudo isso é infrutífero e estéril, se não tiver o amor, sem qualquer proveito. Logo, a ação combinada dos dons com o amor, que é o caminho sobremodo excelente, da qual retrata Paulo em 1 Coríntios 12, 31. E é exatamente isso que Paulo faz ao encerrar esse capítulo 13 e o início do capítulo 14, que serve uma transição. Ele diz, seguir o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, um não se opõe ao outro. Devemos seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Vamos, marque se para certo e para errado. 5.1. Amor é aquilo que Deus é em si mesmo. E os dons são o que ele faz sobrenaturalmente na sua igreja e através dela. Certo? 5.2. O amor é fruto do Espírito. Todo cristão nascido do Espírito deve evidenciar o seu fruto em virtude de sua união com Cristo. Certo? De novo. 5.3. O amor é o primeiro dos dons do Espírito reservado ao crente. Aqui, o amor é o primeiro? Não, está errado. O amor não é o primeiro dos frutos, não dos dons. 5.3, errado. 5.4. Segundo Paulo, a ação combinada dos dons e do amor é um caminho sobremodo excelente, certo? 5.5. Paulo recomenda seguir os dons espirituais e procurar com zelo o amor, certo? Novamente. Vamos, aqui não, assim está ao contrário, né? 5.5. Seguir os dons e procurar com zelo o amor, não. É seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Então a 5.5 está errada na 5.5. Vamos ao texto 2, o amor e o exercício de dons. O caminho mais excelente é o uso dos dons, aliado ao amor. Sempre que uma igreja cuida de milagres e operação dos dons e se esquece do caminho da santidade, bem como da predominância do caráter e do amor cristão, haverá divisão, que era o que acontecia em Coríntios. Havia grupos, quer dizer, eles falavam línguas, profetizavam, mas tinha divisão. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Cefas, Pedro, outro dizia que era de Apolo, e outro grupo dizia que era de Cristo. E isso mostra que essa divisão, essa confusão é carnalidade. O amor, aqui é o amor em ação, não é simplesmente uma emoção ou dizer eu te amo, irmão, mas sim o que traz a união do corpo,
a consideração pelo outro. É o coração que se dilata à procura dos outros. Inclui também nosso amor que é dedicado a Deus, bem como nosso amor para com o próximo. Paulo mostra aqui que o amor é indispensável no exercício dos dons. E isso é uma relação a 3 áreas que Paulo trata. Primeiro, a necessidade do amor quanto ao dom de línguas. Parece que o dom que os crentes coríntios mais prezavam era o de línguas. Porém, mesmo que eles falassem a língua dos homens, ou até mesmo dos anjos, e não tivesse amor, tudo aquilo não passaria de um barulho sem sentido, né? Como Paulo diz, como o sino que tine, o metal que soa. E se não havia real edificação para a igreja, nem louvor a Deus, nem conversão de pecadores. Aqueles que possuem o dom de línguas devem perguntar a si mesmo: embora eu seja batizado com ou no Espírito Santo e fale em outras línguas, será que eu possuo aquele amor que busca as almas perdidas? Manifesto orgulho carnal? Falo mal do meu irmão em Cristo? Tenho amor a Deus capaz de levar-me a abandonar as coisas que Ele odeia e dedicar-me à sua obra? São perguntas reais que devemos fazer. Falemos agora do amor e os dons mais importantes. 1 Coríntios 13, verso 2. O dom, de acordo com Paulo, mais importante, 1 Coríntios 14, 1 a 4, é o dom de profecia. Paulo ensina que a profecia é mais eloquente, é o sermão mais erudito. Sem um coração amoroso e compassivo, a profecia também não é nada seria. Hoje há homens que possuem vasto conhecimento das verdades divinas e têm grande capacidade em expor as Escrituras. Muitos pregam bem no púlpito, ensinam com grande conhecimento nas escolas bíblicas, mas falta-lhes o amor a Deus, o amor ao próximo. E assim nada são. Vamos ao amor e o sacrifício. Paulo refere-se ao sofrimento, sacrifício, e diz que não são de proveito algum sem o amor. Suponhamos que alguém deu todos os seus bens para alimentar os pobres e que assim fez só para ser visto pelos homens. Mateus 6, 1 a 2. A pergunta é: qual foi a verdadeira motivação que o levou tal pessoa a fazer sacrifício? Foi receber aplausos? Foi que as pessoas dissessem que ele era bom? Ou foi o amor? Sempre devemos fazer essa pergunta a nós mesmos. Seja qual for o ministério que estamos exercendo, seja qual for o que fazemos para o Senhor, o que nos impele a isso, é o amor ou estamos fazendo tão somente para aparecer, para obter recompensa, louvor dos homens? O amor é indispensável à nossa vida e ao ministério cristão. Sem ele, nada disso será real, será de valor, sem proveito ou significado. Sem amor, nenhum dom pode ser corretamente exercido, nenhum talento pode ser corretamente aplicado. Sem ele, a nossa fé cristã é fingida e o serviço cristão é infrutífero. Todo aquele que se dedica à obra do Senhor receberá galardão, mas só se fizer com amor. A pregação sem amor é apenas barulho. Ora, orar sem amor é o mesmo que proferir palavras vãs. Contribuir sem amor não passa de mais de uma cerimônia. Tudo que fazemos para Deus deve ser feito com amor. E para o próximo também. Relacione a coluna A de acordo com a B. Coluna A. O caminho sobremodo excelente é o uso dos dons aliados aqui ao amor. Letra D, 5.6D. 5.7. O amor aqui estudado inclui aquele que é dedicado a Deus, bem como o que é dedicado ao próximo. Letra A. 5.8. Fala em línguas e não viver o amor é, letra C, algo sem sentido. E
5:9, o dom mais importante, conforme 1 Coríntios 14, 1-4, é o dedicado à profecia, letra B. Vamos agora ao texto 3, as características e a permanência do amor. 1 Coríntios 13, verso 4-13, Paulo, depois de fazer essa comparação entre os dons e o uso deles sem amor como algo inútil, agora Paulo passa a relatar o que o amor faz e o que deixa de fazer. Vamos lá, as características do amor. Primeiro, o amor é paciente, é lento para perder a paciência. O amor não demonstra irritação ou ira, nem perde a calma facilmente. Segundo, o amor é benigno, verso 4. O amor não somente suporta com paciência a injustiça contra ele mesmo, como também age positivamente mediante atos generosos. Procura sempre um meio de fazer o bem, reconhece a necessidade dos outros e encontra meios de contribuir para melhorar a vida de outras pessoas. Terceiro, o amor não arde em ciúmes, verso 4. Se em qualquer tempo se acha diante de concorrentes, não guarda irritação e não se aflige. Quarto, o amor não se ufana, não se preocupa em impressionar os outros, nem projetar sua boa imagem para tirar vantagem pessoal de ninguém. Quinto, o amor não se ensoberbece, não acalenta ideias arrogantes de si próprio, não é egocêntrico, não permite nem espera que os outros, bem como as coisas, girem em torno dele. Não trata com arrogância os seus subordinados, mas submete-se conscientemente e alegremente aos seus superiores. Sexto, o amor não se conduz inconvenientemente. Verso 5, tem boas maneiras, é cortês, educado, respeita o direito dos outros, o que resulta num conjunto de padrões cristocêntricos. Sétimo, não procura os seus interesses. 1 Coríntios 13, verso 5. Não busca vantagens egoístas. Não é oportunista, aproveitando-se dos outros. Não insiste em defender seus direitos. Não tem como preocupação primária o lucro pessoal ou ainda a posição social. Ao contrário, preocupa-se com a vontade de Deus e com as necessidades dos outros. Oitavo, o amor não se exaspera, não é melindroso, nem irritável, não é supersensível, nem se magoa facilmente, não se deixa dominar emocionalmente por suas opiniões, de modo a rejeitar as ideias de outras pessoas ou até mesmo as próprias pessoas. Nono, não se ressente do mal, verso 5. Não guarda rancor do mal recebido. Não relembra injustiças que já foram perdoadas. Não fica repisando males do passado. O amor não faz isso. 10, não se alegra com a injustiça, verso 6. O amor jamais se alegra quando os outros erram. Não tem prazer em espalhar má reputação alheia. Fica triste quando o mal triunfa na vida de qualquer pessoa ou do mundo. Não usa o mal dos outros como desculpa para as próprias fraquezas. 11, o amor regozija-se com a verdade. Fica contente quando a justiça prevalece. Ocupa-se com atividades espirituais. Alegra-se quando a verdade derrota o mal. 12, verso 7, tudo sofre. Não há limite para a sua clemência. Por isso, mostra capacidade de conviver com as fraquezas alheias. Simpatiza com os problemas dos outros. Tudo crê sem duvidar da pessoa ou da sua palavra. Não acha motivo para duvidar de sua integridade. Tudo espera, verso 7. Sua esperança nunca murcha nas crises. O amor não se desespera. Se parece que as coisas ou pessoas estão falhando, ainda assim olha com confiança
para uma possível reforma ou recuperação e a vitória final. E o amor tudo suporta. Essa é a 15ª qualidade do amor. Ele quer dizer que ele tem uma perseverança ilimitada, pode enfrentar todos os obstáculos e ainda amar quando não compreendido. O amor não desanima sobre o cansaço da longa espera. Fica firme, espera com paciência, persevera com brandura e suporta com coragem. Estas são algumas das manifestações da graça que conhecemos como o amor divino em nós. Paulo agora passa a demonstrar que esse amor é eterno. Olha a permanência do amor. O amor, ele é, de fato, indispensável no exercício dos dons. Agora, Paulo prossegue ensinando que o amor continuará depois mesmo de dons cessarem. Ele diz, o amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Vamos falar do termo cessarão. Os dons espirituais concedidos à igreja permanecerão durante a atual dispensação. Aqui o cessarão quando a igreja for arrebatada, quando vier o que é perfeito. Depois disso, somente o amor continuará. Somente o amor será indispensável. Uma vez a igreja na glória, não haverá mais necessidade de dons. A única necessidade será o amor. Para tornar claro aquilo que queria explicar a respeito de cessação dos dons, Paulo emprega duas comparações. Primeiro, o conhecimento de uma criança e a reprodução da imagem por um espelho. Porque agora vemos como em um espelho, verso 11 e 12. O conhecimento de uma criança cede lugar também ao devido tempo, ao perfeito entendimento da idade adulta. Quando a imagem imperfeita refletida no espelho é oportuno, saber que nos tempos do Novo Testamento, os espelhos eram imperfeitos, eram metais polidos, e a imagem que era refletida era normalmente distorcida. Isso nos ensina que enquanto as coisas permanecem como hoje, nossa compreensão das coisas divinas é imprecisa e com contornos irregulares. Um dia, porém, as limitações humanas ficarão para trás e darão lugar à perfeita visão e ao perfeito conhecimento. Paulo termina essa passagem relacionando o amor, a fé e a esperança, verso 13. A fé, a esperança e o amor são permanentes. A fé e a esperança nos levam a um correto relacionamento com Deus, mas o amor é a parte da sua essência. Temos o mandamento, seguir o amor. Vamos avançar com zelo nesse caminho tão excelente. Examinemos a nós mesmos, porque no tempo e na eternidade não haverá nada maior, melhor e mais glorioso do que o amor. Deus é amor. 1 João 4, verso 8. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. 5.10. O amor que é tardio em perder a paciência não demonstra irritação ou ira. É colocado por Paulo como um amor que diz que que é paciente e não arde em ciúmes. O amor não demonstra irritação ou ira, não se ufana, é colocado por Paulo como amor que é paciente. Letra A. 5.11. O amor não acalenta ideias arrogantes acerca da própria pessoa que não é egocêntrico, é colocado por Paulo como amor que não busca os seus interesses. Letra C. Ou não, aqui não acalenta ideias arrogantes acerca daquela que deve ser colocado por Paulo como não se ufana, que é a letra A. Não se ufana, letra A. Muito bem, vamos ao 5.12.
O amor que não busca vantagens egoístas, não é oportunista, e não se aproveita dos outros, é colocado por Paulo como amor que, letra B, não procura os seus interesses, na 5:12. 5:13, o amor que jamais se alegra quando os outros erram, é colocado por Paulo como amor que, letra A, não se alegra com a injustiça. 5:14, os dons espirituais concedidos à igreja permanecerão durante essa dispensação e cessarão após o arrebatamento da igreja. Letra B, cessarão após o arrebatamento da igreja. Texto 4. As profecias, línguas estranhas. 1 Coríntios 14, verso 1 a 4. No capítulo 14 de 1 Coríntios, Paulo retoma o assunto dos dons e das línguas e de profecia. Os coríntios eram extremados quanto ao dom de línguas, e isso em detrimento de outros dons. Havia erros no exercício na igreja, a saber, usá-los sem interpretação. Paulo corrige esse erro, ensinado que as línguas estranhas em público, sem a devida interpretação, não tinha proveito. Paulo começa fazendo uma comparação entre a profecia e as línguas. Vejamos esse argumento aqui. A profecia edifica mais do que as línguas sem interpretação. Paulo começa o capítulo dizendo que todos devem seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, especialmente o de profetizar. Cada membro da igreja deve ter dons que o capacitarão a funcionar como membro do corpo de Cristo. Paulo está tratando da profecia e das línguas, num certo contexto, a saber, os cultos públicos da comunidade cristã. Vejamos 3 razões por que a profecia é superior às línguas. Vamos lá. Primeiro, as línguas sem interpretação falam somente a Deus. Verso 2, Paulo diz: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. A palavra língua aqui não indica um idioma estrangeiro aprendido por quem fala, mas uma língua dada pelo Espírito Santo. Aquele que fala em línguas fala a Deus, que as inspira, e só ele entende. Paulo chama isso de mistérios, o conteúdo das línguas estranhas pelo Espírito, pelo fato de ninguém entendê-las, pelos processos naturais da mente. 2. A profecia fala aos homens para edificação. Verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vamos falar da edificação. A pessoa que profetiza faz algo diferente. Profetiza para o benefício do próximo, de maneira que o outro entenda e aplique a mensagem para o proveito de cada um. Portanto, a profecia fala aos homens, edificando, exortando e consolando. A palavra edificação refere-se àquilo que aumenta, que fortalece a fé, a vida espiritual. Logo, a profecia traz edificação para o corpo de Cristo. As línguas edifica quem fala. Verso 4, o que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Não se deve pensar que falar em língua não faz bem algum. Não faz. No verso 4, Paulo fala de edificar a si mesmo, que fala em línguas. O próprio fato de falar em línguas é edificante para quem está falando. Edifica a pessoa espiritualmente, porque a coloca em comunicação com Deus. Além disso, o que fala em línguas recebe a certeza de que possui o Espírito, que o capacita a assim fazer. Logo, a conclusão é: aquele que fala em língua desconhecida, sem interpretação, edifica-se a si mesmo, fortalecendo-se espiritualmente, já que aquele que profetiza edifica a igreja. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado.
os coríntios eram extremados quanto ao dom de línguas, em detrimento de outros dons. E aqui está certo, não é? Os coríntios davam ênfase ao dom de línguas então os outros. 5,16. Paulo diz: quem fala em outra língua não fala a Deus, mas aos homens. Errado, né? Ao contrário, quem fala língua fala a Deus e não aos homens. 5,16 errado. 5,17. 5,15 certo, 5,16 errado. 5,17. A profecia fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Certo. Vamos ao texto 5, as línguas estranhas e sua interpretação. 1 Coríntios 14, versos 5 a 13. No texto anterior, vimos que a profecia é mais edificante para a congregação do que as línguas sem interpretação. Nesse texto, vamos continuar observando mais 3 argumentos de Paulo. Profecia e língua, quando são interpretados, são de igual importância para a igreja. Paulo fala isso no verso 5. Eu quero que todos vós falem língua estranha. Então, note que Paulo não era contra. Mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então, Paulo queria que todos falassem língua. Ele dá valor, sim, ao dom de línguas, sendo como carisma do Espírito Santo. Deseja que todos pudessem falar em línguas como ele próprio. Falar em línguas é uma coisa boa, é um dom de Deus, mediante a qual nós podemos ser individualmente edificados. Contudo, o desejo maior de Paulo era que eles profetizassem, porque isso edificaria a igreja, ao passo que as línguas sem interpretação não edificam a assembleia, como a profecia. O dom de interpretação de línguas coloca aquele que as fala em pé de igualdade com o profeta, em termos de edificação da igreja. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, a não ser que interprete, para que a igreja receba edificação. Verso 5. Em suma, vemos que Paulo, de um lado, adverte contra o abuso das línguas, por outro lado, confere às línguas, quando interpretadas, o lugar merecido como um dom do Espírito Santo. Falar em língua sem interpretação não traz proveito à igreja. 1 Coríntios 14, versos 6 ao 12. Parece que o problema era grande em Corinto, que Paulo sentia a necessidade de repetir os seus ensinos tanto quanto podia. Paulo pergunta no verso 6, qual seria o proveito para eles se ele, Paulo, lhe falasse somente em línguas? E a resposta é óbvia, nada lhes aproveitaria, a não ser que eles falassem de modo compreensível e comunicasse revelação, conhecimento ou doutrina da parte de Deus. Para ilustrar a necessidade da interpretação das línguas, Paulo faz 2 analogias. Uma diz respeito aos instrumentos musicais e outra aos idiomas humanos. Diz que se a flauta e a cítara não fizerem distinção entre as notas musicais, como será conhecido a nota que é tocada? Versos 7 e 8. Assim acontece com a linguagem. As línguas, como dom, são expressões espirituais que não terão propósito algum se não forem claras, inteligíveis. Verso 11. Portanto, declara no verso 12. Assim também, vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Aqueles que dizem que o falar em língua e a sua interpretação não edificam a igreja, estão desprezando o ensino da palavra de Deus. O que não edifica a igreja é o dom de línguas sem interpretação. Vamos à oração e o dom de interpretação. 1 Coríntios 14, verso 13. Qual é o dever de quem recebe o dom de variedade de línguas? A demonstração de Paulo é clara. Aquele que recebeu o dom de línguas deve orar,
a fim de que as possa interpretar, e faça-o de tal modo que a revelação, o conhecimento, a doutrina contida naquilo que foi falado em línguas, seja conhecido de toda a congregação. Vamos aos exercícios 5:18. Assinale com X a alternativa correta. A profecia e as línguas, quando interpretadas, aqui são de igual importância para a igreja. Letra B, falar em línguas sem interpretação traz proveito? Não, só a igreja não traz proveito àquele que fala, traz sim. Letra C, traz proveito somente àquele que fala. 5:20, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Letra A, para a edificação da igreja. Vamos ao texto 6, as línguas estranhas na vida de Paulo. 1 Coríntios 14, versos 14 a 19. Paulo falava e orava em línguas. A avaliação mais clara feita pelo apóstolo quanto às línguas estranhas vai de acordo com a sua própria experiência e nos é relatada em 1 Coríntios 14, versos 14 e 19. Porque se eu orar em outra língua, escreveu Paulo, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Aqui ficamos sabendo que a oração em línguas está num plano acima da parte racional de nossa personalidade. Da mesma maneira, quando Paulo diz, também orarei com a mente, estava fazendo referência à oração no vernáculo do seu idioma normal. Assim, aprendemos que Paulo continuaria orando com o espírito, ou seja, em línguas, mas também continuaria usando a mente e o entendimento para orar. Paulo falava em línguas com diferentes finalidades. 1 Coríntios 14, versos 15 e 16. Nesses versos, percebemos que, além do que é mencionado no verso 6, as línguas podem incluir ações de graça, glorificação, louvor, adoração, oração e cânticos espirituais. Mesmo assim, ressalta-se novamente, se as línguas não forem interpretadas, aquele que é indouto, isto é, ficará sem edificação, ou aquele que não é versado nos assuntos espirituais, não pode participar ou acrescentar seu amém àquilo que ouve. Então, nós entendemos aqui que as línguas são importantes, mas é importante que haja interpretação. Paulo falava em língua mais do que os coríntios. Olha o verso 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós. Não é? Então, Paulo dava graças a Deus que falava mais língua que todos, sabendo que as línguas desempenhavam um papel importante nas suas devoções particulares. Ele fala com reverência e gratidão por essa manifestação do Espírito Santo em sua vida com Deus. Louve ao Senhor por isso, se você fala em línguas, e se não, busque. Alguns têm interpretado a expressão, dou graças a Deus porque falo mais língua do que todos vós, como mais idiomas, referindo-se a idiomas e não ao dom carismático. Tal tradução, porém, está gramaticalmente errônea, porque interpreta a palavra mais, malon, como adjetivo que modifica o substantivo línguas. Porém, aí a palavra mais não se trata de adjetivo, mas sim de advérbio comparativo que modifica o verbo falar. Paulo não diz que falava mais tipos de línguas como adjetivo, porém que falava em línguas mais frequente como advérbio do que eles. Paulo não abusava do dom de línguas, não fazia mau uso desse dom. Olha o verso 19. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a 10.000 palavras em outra língua. Ele só usava o dom na igreja se houvesse interpretação.
Marque-se para certo e para errado. Paulo falava e orava em línguas, certo? 5:22, Paulo falava em línguas com finalidade específica, certo? 5:23, as línguas estranhas podem incluir ações de graça, glorificação, louvor, adoração, oração e cânticos espirituais, certo? 5:24, Paulo falava em línguas, mas não tanto quanto os coríntios. Errado, falava mais do que todos. Vamos ao texto 7. O dom de línguas na congregação. 1 Coríntios 14, verso 20 a 33. Paulo agora passa ao ensino do uso de língua nas reuniões da igreja. O ensino de Paulo é razoável, por dois motivos. Primeiro, as línguas são um sinal para os incrédulos. Verso 22. Paulo diz que falar em língua é um sinal para o incrédulo. Estaria ele reportando-se à lição dos invasores assírios em Isaías 28:11, cuja fala tinha a ver com a condenação de Judeia? Nesse caso, as línguas seriam um sinal de julgamento. As línguas são ainda um sinal para os descrentes, para despertar a sua atenção e fazê-los seguir que algo sobrenatural está ocorrendo. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando o som das línguas fez-se ouvir, atraindo uma multidão. Se a igreja continua falando em língua sem interpretação, o incrédulo dirá ao povo da igreja: está louco e fora de si. No dia de Pentecostes, era que estavam cheios de mosto. Para os crentes que já têm a certeza da habitação do Espírito, entre eles há outro sinal, a saber, a profecia. A profecia convence de que já tenham recebido o Espírito e continuam desfrutando da graça de Deus. Por que a profecia pode ser uma mensagem aos perdidos? Verso 23 a 25. No verso 23, Paulo dá uma ilustração. Se os incrédulos entrarem numa reunião da igreja e ouvirem todos os membros falando em línguas, ficarão mal impressionados. Concluirão que todos estão loucos. Em contraste com isso, vem a profecia, que pode ser usada como ferramenta no evangelismo. A mensagem do profeta dada pelo Espírito Santo repreenderá o incrédulo e admoestará a converter-se. Paulo menciona os segredos do seu coração serão manifestos e ele será levado à conversão. Temos aqui uma explicação dos efeitos da profecia. Ela revela à pessoa seus pecados, podem ser pecados específicos daquele indivíduo, como em Atos 5:3, onde Pedro revelou o pecado de Ananias, e depois, mais tarde, Safira. Atos 8:20, onde Pedro falou acerca de Simão. Também é possível que o descrente reconheça o seu estado, dentro do qual o quadro geral dos pecadores. Vamos às observações finais sobre as línguas e profecias. 1 Coríntios 14, verso 26 a 36. Numa demonstração geral, Paulo ensina aos crentes como devem ser as reuniões da igreja quanto ao uso dos dons. Paulo diz, verso 26, seja tudo feito para edificação. Se a edificação é o alvo, então deve ser a ordem e também o equilíbrio. A regra para o exercício das línguas, no verso 27, nas reuniões é somente 2 pessoas falam, no máximo 3, e apenas um de cada vez, e que seja feito que haja intérprete. E se não houver intérprete, o portador do dom deve calar-se, falando consigo mesmo e com Deus. Não é proibido falar em línguas, mas não para trazer o distúrbio no culto. Falar consigo mesmo quer dizer falar para a sua própria edificação. B. A regra para o exercício do dom da profecia. A profecia também deve ser exercida dentro da ordem. Somente 2 ou 3 profetas devem falar. Enquanto falam os demais crentes que têm o Espírito, devem julgar, discernir o que está sendo dito. Tanto aqui como no verso 30, trata-se de fala sobrenaturalmente inspirada.
e não de sermões preparados. Nessa revelação do Espírito, no entanto, os profetas, embora inspirados, podem controlar-se quanto ao falar. Verso 32. Paulo termina essa parte declarando que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Verso 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Logo, se houver qualquer confusão no culto, quanto à manifestação do Espírito de Deus, Deus não é o autor dela. Tem outra origem que não é divina. Pode ser humana e pode ser até diabólica. Vamos aos exercícios. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. Coluna A. Falar em línguas é sinal para os descrentes de que algo sobrenatural está acontecendo, como... Vamos lá, aqui, vamos ver se tem mais. Não, aqui são só esses 4. Como falar em língua é algo sobrenatural para os descrentes, que algo está como o que está sendo dito. Letra B. Um dos efeitos da profecia é revelar à pessoa os seus pecados. Letra A. Quanto aos dons, Paulo manda que tudo seja feito para, letra D, a edificação. E 5:28, enquanto os profetas falam, os crentes que têm o Espírito devem julgar, letra B, o que está sendo dito. A primeira, 5:25, falar em línguas é sinal para os crentes de que algo sobrenatural está acontecendo, como... Letra C, como no dia de Pentecostes, 5:25. 5:26, letra A. 5:27, letra D. E 5:28, letra B. Vamos ao último texto da nossa lição. Texto 8. O dom de línguas, a ordem do culto. 1 Coríntios 14, versos 34 a 40. Vamos ao comportamento da mulher no culto. No verso 34, Paulo recomenda que em todas as igrejas do santo conserve-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar. O que significa isso? Em 1 Timóteo 2, 11 e 12, Paulo declara que a mulher não deve ensinar nem usurpar de autoridade do homem, o que não deve sobrepor quanto ao ensinar. Isso significa que a mulher não deve falar em línguas ou profetizar durante o culto? Certamente não. Se trata disso, pois em 1 Coríntios 11:5, e dá a entender que as mulheres na igreja de Corinto tinham liberdade para orar, para profetizar em público, conforme 1 Coríntios 11. O que Paulo está aqui dizendo é que as mulheres estavam abusando dessa liberdade na igreja de Coríntios e discutiam alto no culto, faziam perguntas, perturbavam o ambiente, ordeiro da reunião, e algumas até argumentavam com os seus maridos, algumas também com outros homens. Paulo está aqui corrigindo essa normalidade local e procurando evitar casos idênticos no futuro. Paulo e sua autoridade divina. 1 Coríntios 14, 37, 38. O apóstolo agora ressalta sua autoridade e declara que o que escreveu é a expressão da vontade de Deus e não apenas dele. Declara: se alguém considera profeta ou espiritual, reconhece o mandamento do Senhor o que vos escrevo. Noutras palavras, se alguém discorda do que Paulo disse uma vez que ele falou inspirado por Deus, seja considerado como alguém que não é profeta e nem espiritual. E as exortações finais, 1 Coríntios 14, 39 a 40. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, 14:1. Essa expressão nos lembra a exortação anterior de Paulo, no sentido de os crentes procurarem com zelo os dons espirituais.
Paulo ansiava que os membros da igreja possuíssem o dom de profecia e que buscasse. A segunda exortação é: não proibais o falar em outras línguas. Havia, pois, um elemento antipentecostal na igreja, pessoas que proibiam falar em outras línguas pelo Espírito. Paulo queria uma igreja pentecostal, com todos os dons do Espírito em operação. Não queria que ocorresse em Corinto, que ocorreu em Tessalônica, 1 Tessalônicos 5, 19, 20. Vamos lá ler só para entender aqui o que Paulo menciona aqui em 1 Tessalônicos 5, 19 e 20. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Paulo queria que o dom fosse exercido sem extinguir, sem apagar as profecias. Vamos a alguns ensinos práticos do estudo dos dons espirituais, os capítulos 12, 13, 14 de 1 Coríntios. A igreja do Novo Testamento, principalmente Coríntios, era uma igreja pentecostal que operava os dons do Espírito Santo. Logo, segue que qualquer igreja hoje que rejeite os dons do Espírito Santo, ou que não tenha operando seu meio, não é uma igreja verdadeiramente neotestamentária. Segundo, o propósito de Deus é edificar e fortalecer espiritualmente sua igreja através dos dons do Espírito. Esses dons operando na igreja trazem edificação, consolo, exortação e revelação. Além disso, vemos na primeira epístola aos Coríntios que eles eram usados para os fins evangelísticos, revelando aos descrentes seus pecados. Terceiro, devemos buscar os dons. Na igreja daqueles dias, ninguém devia ficar indiferente, desinteressado, aguardando que Deus lhe desse um dom. Pelo contrário, cada um deveria buscar com zelo os dons, e especialmente os mais importantes. Quarto, o dom de línguas manifesta-se na igreja do Novo Testamento. Havia, sim, abuso desse dom, mas Paulo deu instruções claras quanto à sua operação. Na igreja, o dom de línguas operava sobre a forma de mensagens que deveriam ser todas interpretadas pelo mesmo Espírito. Quando não havia interpretação, o falante devia manter silêncio, falar somente consigo para sua edificação pessoal. Quinto, Paulo e as línguas estranhas na própria vida. Paulo falava em línguas com maior profusão do que os coríntios e empregava esse dom na oração, no cântico, na adoração, para transmitir mensagens ou revelações divinas à igreja. Muitos hoje gostariam de ver a operação poderosa do Espírito Santo em suas igrejas, como nos dias apostólicos, porém rejeita a orientação apostólica quanto às línguas estranhas. Se a igreja deseja resultados apostólicos, que comece com a experiência apostólica. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. E, finalmente, sexto, o ensino bíblico, que é o dom da profecia, é um dos mais importantes. Paulo exortava todos os membros da igreja a buscar esse dom. Além dos benefícios para a congregação, ele é também de alto valor na evangelização, revelando os segredos do descrente, assim levando-o a Cristo. A pergunta para nós é: estamos buscando hoje o dom de profecia? O dom está em operação em nossa igreja? Há diferentes ênfases sobre o assunto. Uns enfatizam apenas a evangelização, outros enfatizam mais o ensino bíblico, outros colocam sua ênfase nas obras sociais. Todas essas coisas devem ser enfatizadas na igreja. Vê-se claramente que a igreja do Novo Testamento enfatiza todas elas, porém sem deixar de lado a manifestação do Espírito Santo, através dos dons, visando a evangelização, o crescimento espiritual da congregação, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, verso 1. Vamos aos exercícios. Marque-se para certo e para errado, 5:29.
Em 1 Coríntios 11, verso 5, as mulheres têm liberdade para orar e profetizar em público, sem, contudo, abusar de tal liberdade, certo? 5:30, quanto ao que escreveu, Paulo recomenda, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconhecer o mandamento do Senhor, o que vos escrevo, certo? 5:31, se alguém discorda das palavras de Paulo, seja considerado como alguém que não é espiritual, certo? De novo. 5:32, a igreja do Novo Testamento era considerada uma igreja pentecostal, em que operavam os dons do Espírito Santo, certo? Vamos ao relacione a coluna A de acordo com a coluna B. 5:33, a ação combinada dos dons e do amor é aqui letra F, o caminho sobremodo excelente. 5:33, letra F, o caminho sobremodo excelente. 5:34, o dom que os coríntios não prezavam era o de vamos voltar aqui. O dom que os coríntios mais prezavam era o de línguas, letra C. 5:34, letra C. 5:35, depois que os dons cessaram, continuará, letra H, o amor continua. As línguas sem interpretação fala somente a Deus, letra A na 5:36. 5:37, Paulo recomenda aos coríntios que procurem progredir espiritualmente para a letra G, edificação da igreja. 5:38, Paulo falava mais em línguas do que os coríntios, letra D. 5:39, a profecia pode ser uma mensagem aos perdidos, pois provém da parte de, aqui seria Deus, provém da parte, letra E, do Espírito Santo, vamos pôr do Espírito Santo. E, finalmente, 5:40, procurai conselhos dos dons espirituais, mas principalmente o de que profetizeis, né? Letra aqui B, letra B. Com isso, concluímos essa lição. Que Deus te abençoe. Se você não é aluno, gostaria de ser, entre em contato conosco. Se você é aluno, tire 10, 15 minutos de intervalo, volte para a lição de número 6 das Epístolas Paulinas 3. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal e entre no nosso canal para mais vídeos, mais aulas da ETAD. Se você assistiu para ganhar conhecimento, parabéns. Há muito mais no nosso canal. As outras matérias, você pode estudar a matéria que você quiser. Eu só não posso dar diploma se não for aluno. Você quer ser aluno, você vai ter acesso ao material, vai fazer os exercícios, vai fazer os testes de avaliação, vai ganhar sua nota e aí nós podemos emitir o certificado. Deus te abençoe em Cristo Jesus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, divulgue esse canal. Amém.